logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje estamos com mais uma escola dominical virtual. Quero agradecer a todos que compartilharam, fizeram seus comentários. Vão fazendo os comentários, vão colocando de que cidade você é, qual lugar do país, para que eu possa estar depois mandando um alô para vocês aí. E na próxima lição eu já estarei fazendo isso. Muito obrigado a todos que comentaram. E nós estamos estudando aí a enfermidade da alma. Esse trimestre é de suma importância, como eu sempre falo, é um verdadeiro seminário. Você que perde as lições, você vai ter aí um pouco de problema, porque você está perdendo de estar participando de um seminário. A lição de hoje é a lição de número 2. Enfrentando o sentimento de solidão. Nessa lição eu vou estar falando sobre processos que nos levam a sentir rejeitados. Vou falar sobre, na própria igreja, muitas pessoas acabam entrando em solidão, ou outros acabam mudando de ministério porque eles se sentem excluídos. Então eu vou estar orientando aí a liderança como incluir, como inserir essas pessoas de maneiras que elas se sintam como parte da igreja, como parte daquela organização. Vou falar também sobre casamentos. Casamentos que não estão dando certo, casamentos que começam errado. Vou estar falando nessa lição, gostaria que você fosse até o fim. Vou estar mostrando o caminho da solidão. Em vez de caminhar para o encontro com Cristo, nós caminhamos para a solidão, que é o mal deste século. O textual ele diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: o ser humano, por ter sido criado conforme a imagem e semelhança de Deus, é um ser relacional. A introdução: a história da mulher samaritana nos mostra que a solidão é um sentimento que foge ao nosso controle. Talvez ela tenha tentado fugir da solidão, mas percebe ao conversar com Jesus que não havia conseguido. Então a introdução está mostrando o caminho que nós vamos andar, que muitas vezes nós se enganamos, nós pensamos que nós estamos vencendo um tal processo de solidão na nossa vida, mas no entanto está faltando aquele encontro com Cristo para que nós possamos realmente viver com nós mesmos, viver com Cristo e viver com a igreja. Os tópicos da lição: explicar, mostrar e revelar. O objetivo da primeira parte da lição: explicar o que é a solidão. Queridos professores, queridos internautas que estão ministrando esse seminário desse primeiro trimestre do ano de 2019, gostaria que você com calma pudesse colocar para os seus alunos e que você provocasse também uma discussão sobre o que é solidão. Talvez alguns dos nossos alunos estão passando por esse processo. É interessante que você ministre uma escola de maneira que você tenha grande aproveitamento e você possa detectar esses problemas que existem. Eu aconselho uma dinâmica muito interessante também, que eu vou explicar para vocês. Vocês podem também até se preparar para fazer na próxima aula, duro que essa dinâmica toma um pouco de tempo. Mas o interessante é você pegar uma caixa e aí você coloca para cada um colocar o seu problema, mas não colocar o seu nome. Eu, quando ministrava alguns cursos, eu gostava de fazer essa dinâmica, principalmente quando a gente está mexendo com relacionamento. Aí as pessoas colocam ali os seus problemas dentro daquela caixinha, e aí o que acontece? Aí cada aluno vem e tira bilhetinho que está escrito o problema de determinada pessoa, de determinado aluno, e daí ele vai
agir como se fosse com ele. E aí ele vai dar o conselho, como ele faria, como ele reagiria. E aí o professor vai estar ali para poder estar ajudando a fazer com que tenha um melhor resultado. Mas isso vai depender, porque isso vai gastar muito tempo. Então, quem sabe, às vezes, num dia que você está participando de um dia de campo com os alunos da escola dominical, aí seja uma dinâmica para que você possa aplicar também. Mas vamos para a lição, para o ponto 1. Entendendo a solidão. A solidão não é apenas um estado de sentir-se só. Esse sentimento vai além do indivíduo de querer experimentar a presença de uma companhia ou até mesmo realizar atividades que possam entretê-lo. Estar só muitas vezes não é uma escolha pessoal. Então, mas no decorrer da lição nós vamos estar falando sobre isso, sobre o estar só, sentir-se só, no caso por causa da solidão, de algo que está faltando, ou estar só por uma escolha, né? Por uma escolha de procurar momentos a sós até para melhor pensar nas suas vidas. Então, meus queridos, eu gostaria de falar aí a liderança, professor de escola dominical. Envolva as pessoas, mostre que elas são importantes. Não deixe as pessoas totalmente abandonadas, que você pode achar que não, mas ela pode sentir que ela não faz parte. Ela pode sentir que ela é rejeitada, que ela é excluída. E a liderança, aqueles que trabalham com pessoas, como professores, tem que procurar inserir essas pessoas, de maneira que elas se sentem útil na igreja, útil na escola dominical. Nós vemos, é comum na liderança, em muitos locais, as pessoas deixar alguém para segundo plano, deixa esquecido. E aí vem aquela interrogação: será que eu não me encaixo nesse grupo? Ou a própria pessoa talvez começa a se fazer uma auto-rejeição dela mesma, e daí por aí, às vezes até dentro da igreja, a pessoa começa a entrar em solidão. Por quê? Porque ela começa a achar que ela não é importante para a escola dominical, ela não é importante para a igreja. Meus queridos, divide trabalho, delega. Liderança, delega. Professor, delega alguém para estar telefonando para os alunos que não vieram. Delega um grupo de irmãos para estar visitando aquelas pessoas que não vieram na escola, mostrando o quanto ele é importante. Nós estamos tendo escola vazia por culpa de quê? Culpa de professores mal preparados, que apenas sabe ler a lição e vir para a escola e quer que as pessoas estejam lá. E aí você vai perguntar por que seu número de alunos é tão pequeno. A pessoa vai dizer: porque as pessoas não querem mais vir. Talvez você não tenha argumento, porque você estuda pouco. Talvez você não tenha aí equipes que possam desenvolver, te ajudar. Ninguém trabalha sozinho. É por isso que a escola dominical é formada por uma coordenação, coordenador, e vem toda aquela diretoria de escola dominical. E não pode ser sempre uma fachada, apenas nomes de diretores que não exercem o seu papel, a sua função. E nós estamos perdendo para a organização diabólica. Como eu tenho dito em outras lições, o diabo é mais organizado do que nós. O próprio Jesus, quando alguém disse: olha, isso é coisa de demônio, tem demônio, aí Jesus disse que se o reino se dividir, ele não vai à frente. Então, são unidos para fazer o mal. E nós que pregamos a palavra de Deus, nós que buscamos tirar as pessoas das drogas, tirar do vício, tirar de tantas coisas e trazer elas para Cristo, nós somos cada um para si e Deus para todos. E se alguém sobressai, nós ficamos aí, parece que com ciúme. Não é desta forma, meus queridos. As pessoas querem trabalhar, então coloque cada um no seu lugar. Professor de escola dominical, usa a tecnologia a teu favor. Faz um grupo de WhatsApp da escola dominical, mas só para recado. Qual o assunto que vai ser? Só para falar da escola dominical. Chega com aquelas postagens. Você abre filme disso, foto daquilo, coisa que está acontecendo. Não, é só para a escola. E para
saudar os irmãos, para conversar com os alunos, para dizer da importância do assunto que vai ser discutido, para perguntar por que o irmão não compareceu, para felicitar no seu aniversário. Mude, meus queridos. Olha as televisões. Quem apresenta os programas menos preparado, com menos qualidade, não tem audiência. Quem melhor qualifica os seus programas tem mais audiência. E não é diferente na igreja. Os cultos estão vazios. Em muitas igrejas os cultos estão vazios. As pessoas não querem mais ir para a igreja. Por que não querem ir? Porque está faltando, meus queridos, uma dinâmica que atrai, uma dinâmica que mostra a realidade. Não tem água melhor, não tem fonte melhor do que Cristo. Mas as pessoas começam a se sentir abandonadas e começam até a mudar de igreja, porque elas não são inseridas naquela igreja. Aprendem a inserir pessoas, porque, meus queridos, senão elas entram em solidão. E o que é solidão? Solidão é o estado em que a pessoa não se sente parte de um todo. Eu já senti solidão dentro da minha própria igreja. Ou você acha que não, você acha que eu sou diferente. Quantas vezes eu quis fazer parte, mas não, você não se encaixa nos critérios daquela direção. E aí você quer fazer parte, mas você não faz. Tem algo que você podia desenvolver. E aí o que acontece? É por isso que nós perdemos muitas pessoas que poderiam estar conosco, poderiam estar somando. Elas querem fazer algo, mas elas se sentem que ela não faz parte daquela congregação, que ela não faz parte daqueles critérios daquela igreja. Mas falta diálogo, falta conversa. E aí ela se sente só. Não podemos associar, meus queridos, a condição de solidão a pessoas que vivem isoladas. Porque você pode se sentir sozinho em um local repleto de pessoas. Às vezes nós pensamos só, o fulano, o que está acontecendo com o fulano? Quando nós vemos eles, aí nós fazemos aquele ponto de interrogação, como eu coloquei nessa imagem para vocês. Mas nós estamos no meio das pessoas, mas como não somos vistos, não somos considerados, nós conseguimos passar por esse processo também de solidão. A solidão está intimamente ligada a sentimento de insatisfação, tristeza ou incompatibilidade na igreja que congregamos, no trabalho, na família em que pertencemos ou somos inseridos. De repente, claro que não dá tempo na missão, senão prolonga demais, mas senão eu poderia falar um pouquinho da família. Quantas esposas estão sentindo-se isoladas? Quantos maridos estão sentindo isolados? Quantos filhos estão sentindo isolados fora do contexto da família? E por que não dizer que nós temos de igreja? Quantos irmãos na igreja se sentem fora da casinha? Meus queridos, vamos trabalhar com inteligência para que nós possamos povoar o reino de Deus. E aí, como o nosso tempo é curto, então não vou entrar em mais detalhes, mas 1.1 diz: sozinho por escolha pessoal. Em certas situações, algumas pessoas, por escolha própria, buscam estar sozinhas, pois entendem que, de alguma forma, isto pode ser prazeroso e que pode também promover um equilíbrio emocional. Então aí nós estamos falando sozinho, uma escolha. Essa situação, ela não pode ser vista aí como positiva se estiver sob o total controle do indivíduo. Isto é, se o momento escolhido puder ser encerrado a hora que ele quiser. Então, ela é positiva desde que, por exemplo, eu escolho estar só. Eu escolho estar só para meditar, para pensar na minha vida, mas tem aquele momento que eu vou chegar e eu vou encerrar. Então, nesse processo vivido, esse processo não é solidão. Esse processo que estou falando, do indivíduo que escolhe estar sozinho, ele pode ser encarado como solitude. Um momento escolhido pelo indivíduo para desfrutar de privacidade. Vou explicar o que é solitude. Então, meus queridos, em seu momento de oração, o próprio Jesus buscou essa privacidade, sem, no entanto, passar pelo sofrimento que é produzido pela solidão. Jesus esteve só muitas vezes. Solitude, né? Escolher. Solidão, nós precisamos definir para que nós possamos entender o que é solidão.
o que é solitude e o que é solicitude, para que nós não misturamos. Então a solidão que nós estamos estudando é um vazio, é a falta de algo em sua vida. Ai, está faltando alguma coisa, nada preenche, sempre está faltando. Então quando essa sensação está presente, as pessoas começam a buscar externamente o que deveria ser consertado internamente. É por isso que a igreja, a liderança, precisa estar preparada, precisa quebrar o tabu e falar com propriedade sobre esses assuntos. Agora a solitude, meus queridos, é estar sozinho, no prazer da sua própria companhia. Isso é solitude. Aí você escolhe, talvez para desenvolver um autoconhecimento, independentemente da aprovação de outros, se alguém me aprova ou não, mas eu estou na solitude. Por quê? Porque eu estou querendo me autoconhecer para melhor servir ao Senhor. Então é preciso que nós tenhamos um tempo sozinho. É essencial para o nosso desenvolvimento. Esse é um momento onde conseguimos ouvir pensamentos que se escondem quando estamos com muitas pessoas ao redor. E aí nós vamos meditar. Uma diferença em solidão, solitude. Solicitude já é o cuidado, o zelo, é o querer fazer algo, obter algo. Essa é a solicitude. 1.2 diz o perigo do distanciamento social. É por isso que eu falo sobre o cuidado que a liderança tem com os membros da igreja. Tem pastores que estão perdendo crentes para outra igreja, que hoje tem muito ministério. E eu acho, me perdoe, mas eu acho que faz bem aquelas pessoas que têm uma vontade de servir a Deus e que quer fazer alguma coisa e a sua liderança não encaixa em nada. A liderança, por exemplo, a gestão não está buscando colocar cada um no seu lugar, de maneira que as pessoas se sintam confortáveis. Não é confortável da maneira de se espreguiçar, mas confortável para servir ao Senhor. E a nossa gestão ministerial, os nossos líderes não têm enxergado desta forma. Eles têm enxergado que é o seguinte: ele manda, o que ele diz está dito e acabou. E isso aí precisa acabar. É preciso levantar homens de Deus para poder ajudar essa liderança a colocar as coisas no ponto certo. Se você decide sozinho, sempre eu digo, você não precisa de diretoria. Seja quem for, você dá um cargo e diz, não, vai ser dessa forma. Não é dessa maneira, é preciso ser discutido. Nós estamos perdendo muito. As igrejas fecham o ano, como nós fechamos agora, muitas igrejas fecham o ano, sem aumentar o número de salvos. Às vezes diminuiu. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão na igreja, mas estão distantes. Não são vistas, não recebem um abraço, não recebem um aperto de mão. A liderança está mais preocupada só com o grupo que está em cima do púlpito. É preciso se preocupar com os que estão embaixo, meus queridos. E aí nós vivemos mais num convívio social para que a solidão não seja companhia de muitos cristãos que estão ao nosso lado. Então, desde ao nascer, o ser humano dá início a um processo de independência necessário para que possa ter uma existência saudável. Então nós vamos estar vendo aqui, meus queridos, logo ao nascer. Então, durante esse processo, ficar sozinho pode se tornar uma experiência extremamente enriquecedora. Aqui nós estamos falando do processo de quando o ser humano é introduzido no mundo. Então ele agora faz parte de uma caminhada. O homem passará por situação onde experimentará um estado de separação que se iniciou com a sua saída do útero materno, que poderá produzir sentimentos de abandono e rejeição. Então é isso, meus queridos. Toda a nossa vida é uma caminhada, é um processo. Nós temos problemas, nós temos que aprender a conviver de maneira diferente. A criança está no útero da mãe, mas ao nascer os bebês são retirados desse lugar que é protegido e aconchegante e trazido do ventre para um mundo desconhecido, onde ela vai enfrentar sentimentos. Desde pequeno ela vai sentir sentimentos talvez de abandono, e ela começa a chorar
porque ela tem algo, ela tem necessidade de alguma coisa. E aí passa também ao processo de insegurança e ressentimento. Então a continuidade desses sentimentos pode transformar em enfermidade da alma e impedir o indivíduo de viver de maneira saudável, com relacionamentos fortes, levá-lo a um distanciamento social. Eu estou falando da importância, queridos professores, queridos alunos, líderes, estou falando da importância de trabalhar o ego. Não é a pessoa ser egoísta, mas você valorizar pessoas, valorizar companheiros, valorizar irmãos, valorizar crianças, valorizar adolescentes, para que elas se sintam inseridas naquele meio. Ah, meus queridos, tem igreja que já não tem mais jovens, porque se passa para essa dureza de o líder vai fazer um evento com jovens. Não, o líder vai fazer outra coisa com jovens? Não pode. Então, a igreja, em vez de estar sob o domínio de Cristo, está sob o domínio de um homem que talvez não escuta aquela pessoa que trabalha com a juventude para saber como vai ser os procedimentos. Nós temos que inovar, meus queridos. Nós temos que inovar inserindo a glória de Deus nas nossas atividades na igreja. Eu posso me considerar que já sou velho, pois já estou na terceira idade. Estou com 62 anos de idade. Mas eu ainda vejo, meus queridos, com tristeza a maneira que está sendo trabalhado os nossos jovens na Assembleia de Deus. Em muitas Assembleias de Deus. Aquele segurar a rédea. Não adianta, estamos segurando aqui, mas estamos perdendo ali. Jovens não têm com quem casar na igreja. Por quê? Porque os jovens estão se distanciando. Nós precisamos aproveitar a modernidade, meus queridos, e inserir nela a glória de Deus. Um dia de campo com essa juventude. Brincar com elas. Correr, fazer maratona. Brincar de algo, meus queridos, que não vai atrapalhar a nossa espiritualidade, que não leva as emoções da carne. Eu digo emoções de maneira de nós pecar, mas que nos leve a maneira de nos alegrar junto, brincar junto, até para desenvolvimento do nosso corpo físico. Mas tudo não está fazendo o quê? Está fazendo com que os jovens se sintam incapazes, que se sintam inferior, que vejam os outros e às vezes fica mudando de igreja. E às vezes aquelas igrejas falta doutrina, falta base na palavra, falta ensinamento, e daí eles vão por descaminho. Então por isso é preciso valorizar, meus queridos. Sentir-se incapaz ou inferior pode fazer com que seja desenvolvida uma crise de baixa autoestima, que levará o indivíduo a um processo de solidão produzido por um estado de desconexão social. Essa lição é profunda, meus queridos alunos, professores, liderança. Talvez vocês me ignorem, mas com esse linguajar grosso que eu tenho, com essa maneira de falar que alguns dizem que é um pouco pesado, eu tenho um amor grande no meu coração. Ah, como eu queria que a liderança introduzisse pessoas, sentasse com ela, chorasse com ela, para sentir que ela faz parte da igreja, que ela faz parte do conjunto coral, que ela faz parte do grupo de circulação, que ela faz parte da escola dominical, que ela é importante. Mas não, essa falta de gestão, tanto em professores de escola dominical, como em liderança de igreja, faz com que muitas pessoas, muitos cristãos, por não serem inseridos, eles se sentem incapazes, eles se sentem inferior, tem levado ela a baixa autoestima, ele mesmo começa a se desvalorizar, e aí ele entra num processo de solidão, estando mesmo dentro da igreja, ele entra num processo de solidão. E como foi produzido esse processo de solidão? Foi produzido por causa da desconexão, ele está desconectado da igreja. E aí nessa desconexão, ele está no meio do povo e está sentindo-se só. Nós precisamos trabalhar essas coisas.
1:3, sozinho em meio à multidão, é o que eu venho dizendo. Por mais estranho que possa parecer, a solidão tem crescido em cidades com um alto índice demográfico. Nessa época de tecnologia, por isso que eu digo, ô professor, aproveita a tecnologia, professor. Na próxima aula eu vou mostrar como você coloca uma televisão. Se você não tem um data show, como você pode colocar uma televisão e ensinar teus alunos usando o monitor da televisão. Professor de escola dominical que não tem um quadro de giz, fica com a lição na mão, tentando ensinar com a lição na mão. Alguns até que ensinam bem, mas meus queridos, as aulas de escola dominical têm que ser didáticas. Aquilo que eu vejo, eu tenho mais facilidade de assimilar, de guardar. Agora aquilo que eu só escuto, alguma coisa eu aproveito. É como você vai numa palestra. A palestra foi boa no total, no inteiro, mas são algumas coisas que você vai levar para casa. Mas quando você vê com seus olhos, você tem muito mais facilidade de gravar, de lembrar daquela imagem. Mas por que não dizer que no Brasil, a Assembleia de Deus, professores apenas com a lição na mão e com título de professor, sem nada, sem materiais didáticos. Meus queridos, nós temos que mudar essas situações. Eu pergunto a você que está me ignorando, porque eu estou dizendo que você apenas ensina com a lição na mão. Pergunto a você, meu querido, se você é um pai de família, você mandaria seu filho para a escola se lá não tivesse um quadro de giz? Você mandaria seu filho para a escola nessas condições? Hoje você vai nas escolas, até nas escolas municipais, lá tem quadros, né? Tem muitos materiais didáticos para que possa desenvolver, para que o aluno possa aprender. E nós precisamos desenvolver melhor o nosso convívio entre os nossos irmãos. Então muitos são os casos em que, diante de grande número de pessoas, cidadãos se veem como célebres anônimos, sem nenhum tipo de relacionamento interpessoal. Procure descobrir talento. Isso eu sempre falo. Descubra talento, envolva pessoas. Senão teu chamado não é para isso. Jesus envolvia tantas pessoas, meus queridos, que todo mundo vai lembrar disso. Nós temos vezes que Jesus teve que alimentar uma multidão grande com pão e 5 peixes. Ele envolvia. As pessoas queriam lhe ouvir. Professor, faça as pessoas terem desejo de vir à escola. Então nós precisamos procurar melhorar o nosso relacionamento com nossos irmãos. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar a solidão como vazio existencial e vazio cósmico. Então agora nós vamos mostrar que nós não podemos estar no mundo, né? No mundo com tantas coisas que Deus criou e sentir esse vazio. 2. Vazio existencial. Em estudo mais criterioso do ponto de vista espiritual, podemos classificar a solidão como um vazio existencial. Então esse vazio é provocado pela ausência de Deus na vida do indivíduo. Então quando você encontra com Deus, quando você tem um encontro maravilhoso com Deus, então esse vazio vai desaparecer. O pecado, ele afastou o homem do Criador, provocando uma lacuna cósmica no seu interior que nada irá preencher a não ser o Espírito Santo. Então nós precisamos se preocupar com isso. Quando eu digo do relacionamento na igreja, é porque as pessoas, mesmo tendo aceitado a Cristo, elas acabam se afastando, porque elas se sentem não fazer parte daquele meio. 2.1. Deus não quer nos ver sós. Quando criou o homem, Deus teve uma preocupação a mais em relação às suas outras obras. Então Deus criou o homem, mas a Bíblia diz que ao terminar, Ele olhou para o homem, viu que a sua obra era bem feita, mas Ele disse: não é bom que ele fique só. E aí Ele criou uma mulher para ser companheira do homem. Então todo esse cuidado de Deus, toda essa maneira em que Deus fez para que o homem não estivesse só, é um ato que mostra o porquê da necessidade do ser humano ter um relacionamento ou em relacionar. Então o ser humano precisa ter um relacionamento.
Marido e mulher precisa conversar, precisa sentar. Você que está tendo problema no celular, eu vou criar um programa aqui no meu canal para ajudar pessoas que têm essa dificuldade. Logo que o Senhor me der graça, que o Senhor me der um tempo mais amplo, eu vou estar, estou pensando em criar aqui no canal umas videoaulas de aconselhamentos. Porque nós estamos vendo muitos casais se separando, pais que não se entendem os filhos, os casais não conversam, se separam por nada eles estão se separando. Nunca se encontrou tanto divórcio. Quando Deus fez o homem, fez a mulher para estar ao seu lado. Eu vou aconselhar vocês depois a respeito de que vocês devem se sentar, ter coragem de um perguntar para o outro e dizer assim: fala os meus defeitos. E aí depois que ele fala os defeitos, ou ela fala os defeitos, fala as qualidades. E aí vira um para o outro, aí o outro vai fazer o mesmo papel. Faça isso no lado de vocês, se as coisas não estão indo bem. Você que está com problema, mesmo sendo cristão, está um grande problema no teu relacionamento. Senta à mesa, só você e seu marido, no amor. E diga: meu querido, fala meus defeitos. E aí vocês, na hora de terminar, dizem: nós podemos mudar isso. A esposa pode dizer: olha, eu posso mudar aqui onde você achou meu defeito, eu posso mudar aqui para melhor nós vivemos juntos, melhor nós se amar, para nós termos uma relação mais unida, mais amorosa, mais quente. Tem muita relação que está ficando fria e está entrando outros no meio. O terceiro chega quando a solidão entra nos casais. Cuidado! Então, nós vemos aqui que o próprio Deus identificou que não era bom o homem viver só. Não é bom você separar da sua esposa. Não é bom você ficar brigado com a sua esposa. Ela vai se sentir isolada, ela vai se sentir solidão. E aí eu vou estar, daqui a pouco eu vou estar dizendo o perigo que você vai enfrentar com isso. Então, por esse motivo, mesmo após a queda do homem, Deus planejou um meio para que sua criatura pudesse voltar a ter um relacionamento íntimo com Ele. Então fica evidente na palavra de Deus que Deus é um ser relacional. Tanto antes como depois da entrada do pecado, o Criador se volta para o ser humano, para dialogar com o ser humano. E aí é o que nós vimos lá na palavra. Não é bom que o homem fique só. E Deus começar com o homem pela criação do dia. Quer dizer, um diálogo entre Deus e o homem. 2.2, o perigo da vulnerabilidade. Agora eu vou falar do assunto anterior. Um dos maiores perigos enfrentados por quem sofre com a solidão é a vulnerabilidade. Então, na igreja, como eu já disse, claro que eu não tenho tempo, senão a hora vai passando daqui, depois você não vai querer ver o vídeo, que fica muito longo. Mas na igreja, quando nós desprezamos, quando nós não inserimos as pessoas, ela fica vulnerável. Tanto as obras do maligno, como até outros líderes que são aproveitadores, aproveitam na fraqueza para carregar aquelas pessoas para a igreja dele. E aí ela fica vulnerável a nós perder tudo isso. Então, quando alguém tem uma vida solitária, pode ficar vulnerável e assim vir a ser alvo fácil para pessoas mal intencionadas. Meus queridos, não são poucos, são muitos casamentos em que marido e mulher entram naquela solidão e o marido trata mal a mulher ou vice-versa. Eu vou falar mais só do lado da mulher aqui, mas é vice-versa o que eu estou falando. E daí ela tem um amigo, ela começa a se queixar com aquele amigo, e aquele amigo vai consolar, daqui a pouco homem e mulher se tocando, daqui a pouco eles vão para a cama. Meus queridos, ou você acha que não? Ela fica vulnerável. O outro vem trazendo carinho, até vai falando palavra. Se for um conquistador, tem a maior facilidade de conquistar uma mulher em que o homem está desprezando. Mas era crente, mas você não cuidou. Você dormiu virado as costas para ela. Você passou por ela, fez que ela não existisse. E aí ela começa a se sentir solitária. E não digo que ela tem razão, mas ela não conhece a Cristo, não conhece a Cristo da forma que deveria conhecer. Não conhece a Cristo de maneira que Cristo preenche todos os vazios. E como Deus diz que não é bom que o homem ou a mulher fique só, o que acontece? Ela está se sentindo só. E aí nessa hora ela fica vulnerável, aparece alguém e mete a colher ali no teu casamento e leva a tua mulher para a cama. E aí teu casamento acabou de vez.
e acabou a vida espiritual de todo mundo junto ali. Então tem que ter cuidado e tem que ter esses ensinamentos, tanto na escola dominical como pelos líderes da igreja, para que o casamento não caia de maneira trágica. Aí tu vai procurar culpado. A culpa é de vocês que ignoraram um ao outro. Deus não nos fez para ignorar um outro, nos fez para viver junto, para conversar. Paulo falou que até para jejuar, de repente o marido é mais fogoso, vou falar aqui de uma maneira clara, ou a mulher é mais fogosa, e daí quer jejuar, 2, 3 dias, e aí vão, conversa. Ah, mas não, eu não aguento ficar esse tempo todo sem interrogação. E aí eu disse, não, então não vamos jejuar só um dia. Para que o inimigo não ache brecha e entre. E aí vocês acham que eu estou falando besteira? Estou falando conforme diz a palavra de Deus. A solidão, ela diminui a nossa capacidade de avaliar perigos. E é por isso que aí vai caindo. O filho tem a maior facilidade quando você não o trata bem, quando você empurra. É porque muitas vezes é o próprio pai e mãe que empurra o filho para a solidão, pelo descalço, pela falta de ele não se sentir inserido na família. E daí o que acontece? Quando bate a solidão, aí a capacidade de avaliar perigos cai. É por isso que o homem e a mulher acabam traindo uns aos outros quando cai nesse processo de solidão. Então, aí a capacidade de raciocinar cai, nos levando a aceitar qualquer um como amigo ou parceiro. E a amizade entre homem e mulher, que são opostos se atraem, aí corre esse grande perigo. Nesta hora de solidão, pode ser uma causa para o fracasso. Porque muitos sofrem agressões de todo tipo. São humilhados, explorados. E talvez muitas vezes por entenderem que é melhor ter uma companhia, ainda que esteja sendo ruim, a ter que viver sem ninguém por perfeito. Então aí as pessoas entram num relacionamento de qualquer forma. Então as pesquisas apontam que a solidão vem se tornando um fator de risco para a saúde, sendo avaliada como mais arriscada do que a obesidade e o fumo, se tornando um fator causador de morte prematura. Quantas pessoas suicidam? Homens, pastores, liderança. Esse dia um rapaz saiu e foi se suicidar bem longe. Conta essa história de suicídio no Brasil. Quer dizer, muito mais perigoso do que o fumo e do que outras coisas. Então é por isso que nós precisamos, como liderança, aprender a trabalhar com as pessoas. 2.3, preenchendo o vazio cósmico. Podemos, metaforicamente, comparar a solidão a um vazio cósmico, mostrando o quanto pode se tornar profundo esse sentimento, praticamente sem solução, pois se trata de uma condição emocional inatingível, onde o indivíduo que sofre com a solidão se afasta cada vez mais, não permitindo que as pessoas possam ajudá-los. Quando você entra em solidão, que ela vai caminhando pela profundidade de uma solidão, você quer estar só e você não quer ajuda de ninguém. Então, meus queridos, entretanto, ao perceber essa condição, o bom é buscar uma ajuda profissional, que poderá identificar o motivo que está fazendo essa pessoa se sentir só. Então nós vemos que o escritor aos Hebreus nos apresenta a palavra de Deus como espada poderosa, capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser. Sendo assim, o contato com a palavra certamente funcionará como panaceia para a solidão. Se nós temos culto de oração, culto disso e daquilo, por que também não tiramos um período para ler a Bíblia em conjunto? Poderíamos fazer isso. De repente, nós tiraríamos muitas pessoas da solidão, porque a palavra de Deus ela é própria para isso. O objetivo da terceira parte da lição, revelar como tratar a solidão. Agora vamos falar de como tratar. 3. A solidão de Samaria. A mulher samaritana nos dá muitos motivos para crermos que ela era alguém com um profundo sentimento de solidão, que iremos, depois do conhecimento adquirido sobre o assunto, identificá-los aqui. Então agora nós vamos falar sobre o problema que aconteceu lá em Samaria. O 3.1 fala o primeiro indício. Observando o primeiro indício de solidão da mulher samaritana durante o seu encontro com Jesus, vamos observar o seu primeiro problema. Ela chega sozinha no poço. Ela tinha tido muitos maridos, mas não tinha ninguém para que viesse com ela naquela hora
do dia para ajudar a puxar o balde com a água. Eu fico pensando na rejeição que vivia essa mulher, no estado de solidão profunda que essa mulher vivia. Ela, mesmo sendo uma mulher de tantos relacionamentos, ainda assim não tinha ninguém por ela. E aí, nós vamos no 3.2 falar de relacionamentos frustrados. Um fato intrigante na história dessa mulher é a pluralidade de casamentos. É o que nós estamos vivendo hoje. Casou várias vezes, mas o fato é que ela desconhecia ser do conhecimento de Jesus, já que, como ela mesma diz, ele nem samaritano era, mas profeta. Tem alguns que entendem até que a samaritana, quando Jesus disse a ela, mulher, dá-me beber, tem alguns que entendem que Jesus estaria pedindo ela em casamento. E aí ela disse, opa, mas como que tu, sendo judeus, me impede a mim sendo samaritano? Por que que muitas pessoas colocam isso? Porque se nós formos analisar muitos casamentos, Raquel, outros todos, foi junto à fonte. Então assim, aquela mulher que tinha vivenciado tantos relacionamentos conjugais, parece que sofria de algum problema emocional, visto que nenhum dos seus maridos conseguiu preencher o seu vazio existencial. Tem mulher e tem homem que ele não consegue viver com mulher nenhuma. Ele vive um período, no outro período ele já divorcia e casa com outro. Então a existência humana, para ser feliz, deverá sempre estar atrelada ao Criador, pois para termos sucesso em todas as áreas da nossa vida, devemos desfrutar da presença de Cristo. Mudar relacionamentos conjugais não é garantia de cura para a solidão. O 3.3 diz, não reconhecer o pecado. Depois de tanto tentar se relacionar, a samaritana não conseguiu se ver livre de uma provável solidão. Então contraiu um relacionamento aí impuro, passando a viver com alguém que não era seu marido. Quer dizer, é o que eu disse, a vulnerabilidade. Nós temos que preocupar com isso. Essa mulher ficou tão vulnerável que o que acontece? Ela passou a viver um casamento impuro, viver com alguém que não era seu marido. Quer dizer, foi talvez muito fácil para um terceiro entrar. Então muitos hoje, meus queridos, no namoro, veja os namoros de nossos dias. Eu tenho hotel, eu posso falar isso. A moça vem reservar um quarto porque o namorado vai vir. Daqui um dia aquela moça terminou com aquele namorado e aí disse, não, o meu namorado está vindo. Você vai facilitar também, o meu nome do namorado não é outro nome já. Então pula etapas, meu querido. O namoro é a fase de conhecimento. O cristão, cuidado para não se envolver. Cuidado desses namoro escandaloso que está tendo. Ah, meus queridos, vai dar choque. Você precisa ter limite, para não ultrapassar limite, ter um namoro de cristão. Se Jesusinho você não vai ficar. A sorte de muitas pessoas que elas casam e se arrependem, mas se continuar namorando, vai para o inferno. Ah, mas não pode namorar? Pode namorar, mas não pule a etapa do namoro indo direto para a cama, sem mesmo conhecer quem está ao teu lado. Esse é um problema. Hoje é assim, começa a namorar hoje, já termina na cama. E aí você vai viver uma solidão, porque você não vai preencher esse vazio, você não conhece quem está do teu lado. Nós só viveremos um bom relacionamento se formos puros, pois a impureza desfigura nosso relacionamento com Deus. Quando no namoro ou no casamento damos espaço para a impureza, afastamos-nos de Deus. E é o motivo de nós estamos perdendo jovens, perdendo um monte de coisa, porque falta ensinamento, falta aconchego, falta carinho para esses jovens não sentir só, e deixa eles só, e daí eles entram pelo mundo, pelo namoro, pulando etapas e acaba sendo um problema. Então, através da atitude desta mulher samaritana, vemos que quanto mais se tenta encontrar alívio para a solidão, longe de Jesus, mais o homem se aproxima do pecado. A samaritana estava tão acostumada a trocar de parceira que não tomou por repreensão as palavras do mestre. Então o ser humano só está livre da solidão quando provar da água que sacia qualquer tipo de sede. É justamente este o perigo do pecado. Torna-se natural para quem não conhece a Jesus e coloca na solidão
a justificativa para pecar. Conclusão: não há dúvida de que a propagação do Evangelho tem sido uma arma poderosa de muitas pessoas que sofrem com sentimentos de solidão, dando-lhes a oportunidade de viverem na companhia de Jesus Cristo como novas criaturas. Então, vamos encontrar Jesus, nem que seja lá junto do poço, mas vamos beber da água da vida. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.